nós vivemos porque nós temos alguém que em algum lugar ora por nós. Eu tenho certeza que tem alguém orando por mim agora, né? E nós queremos deixar como os irmãos essa promessa. Hoje pela manhã eu fiquei um bom tempo com uma irmã aqui, né? E ela falou: irmã, faça comigo o compromisso de que você vai orar por mim, pelas minhas filhas. Eu falei: faço sim, irmã. Faço com muita alegria, porque é algo que não me custa nada. E faz tão bem. E atende tantas pessoas. Ora por alguém, na certeza de que alguém em algum lugar está orando por você. Talvez o dia seja difícil, tudo deu errado, mas em algum lugar alguém está te sustentando. Talvez as suas perspectivas estão tão pequenas, não, às vezes estão perdidas, mas alguém em algum lugar está lembrando de você e está orando para que Deus renove suas forças, te capacite para aquele dia. E é isso que a gente quer deixar para vocês nessa noite. Lembre-se que em algum lugar alguém ora por você, tá, Dais? Nós somos companheiros, servindo ao Senhor, João. Nós estaremos orando por vocês. Quando as forças se acabam e lágrimas vêm, não te esqueças que Cristo sabe também. Seu Espírito aqui Ele então mandará para alguém orar por você. Ora alguém por você. Quando a tristeza quiser vir invadir-lhe o coração, lembre que alguém por você orando está. Se os negrores das nuvens te roubaram a paz, se tua vida precária não te deixa sorrir, desespero não tenhas, pois sempre há alguém que neste mundo intercederá por ti. Ora alguém por você. Quando a tristeza quiser vir invadir-lhe o coração, lembre que alguém por você orando está. Se não fez mais razão de lutar por Jesus, se as forças se foram como a chuva que cai, Cristo é o Senhor, sim, só Ele é amor e atenderá a quem interceder. Ora alguém por você. Quando a tristeza quiser vir invadir-lhe o coração, lembre que alguém por você orando está. Lembre que alguém por você orando ora por você. Hoje
quando terminou o nosso tempo juntos, estávamos conversando, e aí um irmão entrou e falou assim: é melhor a gente ficar ali dentro, porque o cajado está comendo quente nosso lombo, né? Então nem vou dizer que esse irmão tem um bigode. Então nós estaremos orando pelos irmãos, por cada igreja, por cada membro dessa igreja, orando pela vida do pastor, da sua esposa, da nossa princesa, né? Eu chamo, cadê minha boneca? Né? Aqui, né? Então, orando pela criação da Sofia, de maneira que ela cresça, aprendendo a amar e a servir ao Senhor também. E orem por nós, isso é o que nós sempre pedimos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, quero ler com os irmãos do versículo 14 ao versículo 25. Josué 24, 14 ao 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez, a nós e a nossos pais, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, também nós serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Ainda vamos ler mais uma porção da palavra do Senhor na carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25. Tiago 1,
21 ao 25. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que o considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar. Querido Deus, nos curvamos diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, diante da Tua majestade. E reconhecemos e declaramos que só Tu és Deus. Ainda que, como a Tua própria palavra declara, que há muitos que são chamados deuses e alguns que a si mesmos se chamam assim. Para nós cremos que existe apenas um Deus, apenas um Pai por meio de quem vivemos e nos movemos. E estamos diante da Tua palavra, ávidos pelo alimento que vem do Senhor para o nosso coração. Nós necessitamos da Tua palavra neste mundo árido no qual vivemos. Portanto, traga a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. E Tu mesmo bem conhece cada um que tem adentrado as portas deste santuário. E, portanto, de acordo com as necessidades, que o Senhor aplique a Tua palavra em cada coração. Rogamos a Tua bênção para a Tua igreja ali em Califórnia, que também o Senhor use aquele que falará ao coração do Teu povo e motive o Teu povo a adorar ao Senhor como mereces ser adorado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje e ontem também eu falei um pouquinho a respeito de onde eu fui criado, né? Meus pais eram missionários no Mato Grosso do Sul e trabalhando ali entre os índios guaranis na cidade de Iguatemi. Então, esporadicamente na época, o meio de transporte não era tão fácil como hoje, né? Mas vínhamos ao Paraná para visitar os nossos familiares e tínhamos que passar o Rio Paraná, como chamava o Paranazão, né? Como é chamado ali no Paraná. Uma travessia que demorava 1 hora, na época, e 40 minutos, mais ou menos, muito perto daquele lugar onde havia as famosas 7 quedas. E quando eu saía do carro, pequeno ainda, eu tinha uma admiração pelo trabalho daqueles homens que, quando as balsas encostavam, eles eram responsáveis de pular rápido na barranca do rio para poder então amarrar aquela balsa ali num grande pilar de madeira que era colocado. E eu achava aquele trabalho daqueles homens fascinantes, né? Fascinante. Eu ficava fascinado com aquilo que eles faziam. Eu achava que era um trabalho de grande responsabilidade, né? Afinal de contas, o trabalho deles e do trabalho deles dependia todos aqueles que estavam naquelas grandes balsas que encostavam caminhões e ônibus vindo do Paraná para o Mato Grosso do Sul ou vice-versa.
e eu achava aquele trabalho maravilhoso, e eu pensava, quando eu crescer eu quero ser um cara assim, né? Eu quero ser um homem desse jeito, né? Mal eu sabia que era um trabalho relegado a pessoas que talvez não tinham tido outras opções, um trabalho que se pagava muito pouco, mas na minha infantilidade eu achava que aquele era um trabalho de grande responsabilidade, e de fato era. E só para os irmãos entenderem como de fato era, pastor Artêmio, meu sogro, quando da fundação do Instituto Bíblico Maranata, ali em torno de 62, na verdade foi fundado o Maranata, mas talvez aí nos anos 70, ele fazia um trabalho com o pastor Antônio Abuchaim, que já está na glória, de evangelização às populações ribeirinhas e das ilhas também que há ali no Rio Paraná. E uma ocasião eles estavam subindo o rio com o barco, tiveram que pernoitar na beira do rio, e então eles falaram para o irmão Valdir Sazonov, que era um russo que também trabalhava com eles naquele trabalho missionário, para ele amarrar direitinho o barco no toco de uma árvore que havia ali, para que então eles dormissem com segurança à noite. E essa incumbência ficou para o irmão Valdir. O pastor Artêmio conta que então foram todos dormir tranquilos, né, embalados ali pelaquela onda do rio, né? E então ele diz que Deus o despertou assim de madrugada, e quando ele olhou, cadê a barranca do rio? E então ele levantou rápido e ele viu que o barco estava indo rapidamente descendo, levado pelas correntezas do rio Paraná, e aproximando de uma forma muito ameaçadora das Sete Quedas. Então rápido ele correu para ligar o motor e então fazer o motor funcionar e virar o barco. E aí quando fizeram todo aquele movimento, o irmão Valdir acordou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eles disseram: mas o irmão não amarrou direito o barco. Ele falou: não, eu vi um toco e eu joguei a corda sobre o toco achando que estava muito bem amarrada. Mas qual foi o problema? Que aquele era um lugar que passavam muitas embarcações. E o movimento, o balanço, fez com que aquela corda fosse subindo, 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 e então a barca se desprendeu daquela amarra e ela foi levada. Essa história, esses relatos que parecem tão insignificantes, eles têm muito a ver com o que temos falado tanto hoje de manhã como vamos continuar falando hoje à noite. Nossa família e as nossas famílias, elas são como uma embarcação em um mar revolto que é o mundo em que nós estamos vivendo. E se elas não estiverem muito bem amarradas, muito bem atracadas, elas com toda certeza, as nossas famílias, elas serão levadas nas ondas deste mundo. Nós vivemos tempos de modismos, nós vivemos tempos em que se fala tanto a respeito de como a família deve ser formada, como a família deve viver, e esses modismos que sempre se diz, quando passa um tempo, eles começam a ser contestados e percebe-se que eles eram totalmente falíveis no propósito de fornecer aquelas amarras que concederiam ou concedem à família a estrutura que a família precisa ter. Se você ler hoje artigos de pedagogos ou de estudiosos, de sociólogos, você verá que eles já contestam muitos valores e princípios que há não muito tempo atrás, talvez de 10 a 15 anos, eles colocavam como sendo os corretos e os ideais para formar uma família. Muitos educadores hoje, por exemplo, estão contestando
aqueles estatutos que foram feitos, tanto da criança como do adolescente, e percebeu-se que se criou uma juventude e uma sociedade totalmente sem valores, sem conceito de respeito, de autoridade. Não é nada estranho, acredito, para os irmãos, aqueles noticiários de professores sendo espancados nas escolas, professores sofrendo inclusive a necessidade de serem tratados psicologicamente diante do confronto diário com crianças, com jovens totalmente sem valores. Nós vivemos aí o discurso, a respeito da redução da idade penal, como se isso fosse uma solução para os problemas e aquilo que se estabeleceu socialmente no meio em que nós estamos vivendo. Na verdade, o que nós percebemos é que rompeu-se completamente todas aquelas amarras que produzem e promovem na família a segurança que a família deveria ter e deve ter para enfrentar o mar revolto da vida. Não conheço a vida de todos que aqui estão. E às vezes o benefício de pregarmos em um lugar onde nós estamos nesse sentido é esse, que você pode falar sem conhecimento de causa. Mas eu acredito que a realidade dos irmãos não é diferente daquela que enfrentamos com as nossas famílias em Califórnia e em muitos outros lugares por onde o Senhor tem nos permitido passar. Nós, como famílias, enfrentamos momentos que são momentos de crise, que podem ser crise conjugal, que pode ser crise social, pode ser crise econômica, pode ser crise no relacionamento com os nossos filhos, e na verdade o que haverá de manter e sustentar a nossa família é exatamente o quanto as nossas amarras estão muito bem cuidadas, o quanto nós amarramos a nossa embarcação, usando a metáfora que eu propus no início, o quanto nós amarramos muito bem a nossa embarcação, a embarcação que é a nossa família, na margem, de maneira que as ondas, os balanços, não venham a ameaçar a solidez, a estrutura, a permanência da nossa família. Baseado nos dois textos que eu li com os irmãos nesta noite, eu quero propor aos irmãos uma reflexão a respeito dessas amarras que sustentam a nossa família. Primeiramente passando por Tiago e depois então um processo inverso, indo para o texto de Josué que nós lemos a princípio com os irmãos. Então peço que os irmãos abram as suas Bíblias e as mantenham abertas em Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao 25 que lemos de início. E Tiago nos fala sobre a importância de buscarmos e praticarmos a palavra do Senhor. E eu quero dizer que esta, ao meu ver, é uma das amarras mais fundamentais em um lar cristão. Como Deus espera que seja a família, que é a decisão pela busca e pela prática da palavra. E é de uma forma proposital que eu tenho colocado junto estas duas atitudes de buscar e praticar. Talvez até homileticamente falando não seria tão saudável, pastor? Mas eu penso que nós não podemos apenas fazer uma ênfase em algo obliterando a outra, mas na verdade há necessidade de nós fazermos uma junção entre a busca da palavra e a prática da palavra. São realidades apresentadas na própria palavra de Deus como estando intrinsecamente ligadas uma à outra. Particularmente falando, eu não acredito que no meio do povo de Deus esteja faltando buscar a palavra. Não acredito.
Talvez nós, plagiando um filósofo aí dos nossos tempos, né? Nunca na história desse país já se teve tanta divulgação da própria palavra. Você encontra a Bíblia ou a palavra de Deus em todos os lugares. Você ouve leitura e pregação da palavra. Então talvez o grande problema esteja justamente na ausência da ênfase na prática da palavra e não apenas no buscar a palavra do Senhor. Você pode andar aí pela cidade e encontrar outdoors, né, com a frase leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, mas você não encontra alguém que escreveu lá pratique a Bíblia, ou pratique a palavra, ou viva a palavra. E é por isso que eu estou tratando desses dois assuntos juntos, a necessidade de buscar e praticar a palavra, e colocando que isto é uma decisão que nós tomamos. Em Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49, Jesus fala justamente a respeito da prática da palavra. Ele diz: eu vou contar a vocês a quem eu assemelharei, o homem que obedece os meus mandamentos. Ele não está dizendo do homem que busca apenas os seus mandamentos. Ele está falando daquele que obedece, que pratica os seus mandamentos. E ele assemelha aquele que ouve e não pratica, como aquele homem que edificou uma casa sobre areia. E então ele construiu essa casa muito rapidinho, porque edificar sobre areia é fácil. O problema é quando vem o vento, quando a maré sobe, quando as ameaças vêm contra esta casa. E então Jesus fala que foi grande a ruína. Não é que foi pequena, não, foi grande a ruína daquela casa. Assim como é grande a ruína da vida de qualquer pessoa, não obstante a posição em que ele esteja, quando na sua vida também falta a prática da palavra do Senhor, a obediência da palavra. Quão bom seria, né, que nós percebêssemos durante a semana os comentários, as postagens nas páginas aí de relacionamento a respeito daquilo que se ouviu numa pregação do culto de domingo à noite, um testemunho, né, de como aquela palavra transmitida foi orientadora e abençoadora para o dia a dia, na vida de cada irmão, dentro da realidade da sua própria vida. Há necessidade, e Jesus mesmo diz, de não apenas ouvirmos, mas de obedecermos os seus mandamentos. Ele diz que aquele que obedece os seus mandamentos é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, que ele abriu profundas valas, ele lançou o fundamento ali, e então sobre aquele fundamento ele pôde edificar a sua casa. E aí então, quando vem o dia mau, quando vem o momento dos vendavais, que vem com ímpeto contra aquela residência, ela permaneceu firme, porque ela estava edificada sobre a rocha. E normalmente nós ouvimos falar-se que Jesus está propondo a vida que alguém edifica sobre ele, que é a rocha. Mas na verdade o que Jesus está falando é que a rocha, no caso ali, são os seus ensinamentos. São as suas palavras que promovem na nossa vida a estrutura que nós necessitamos, quando nós as ouvimos e nós temos a disposição de colocá-las em prática na própria vida. O salmista, no Salmo capítulo 1 também, ele faz essa comparação, né? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto no seu devido tempo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim. Observe, os ímpios não são assim. São como a moinha que o vento espalha. Há um contraste muito claro estabelecido entre aquele que busca
e que tem na lei do Senhor e na palavra do Senhor o seu prazer, e nessa palavra medita de dia e de noite, e o texto fala de uma árvore que está muito bem arraigada, e por ela estar muito bem arraigada, ela também se torna uma árvore frutífera. Pedro nos fala que a palavra de Deus, ela tem o poder de dar solidez à nossa vida. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Querem ler o texto? Abra sua Bíblia ali, 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 24, onde ele diz: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que ela é permanente. E é justamente por isso que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. E quando ele fala não porém a sabedoria deste século, ele usa justamente uma palavra que traz a ideia que este século, o mundo, é um mundo de mudanças, de variáveis, que aquilo que hoje é tido como certo e verdade, amanhã já é contestado. Mas há um contraste entre a palavra do Senhor, em que ela é permanente. Portanto, por ser permanente, ela pode oferecer à nossa vida a estrutura e a solidez que as nossas vidas devem ter. E é por isso que nós temos procurado hoje cedo, falarmos com ênfase da família como um ambiente aonde todas aquelas virtudes e todos aqueles valores, eles devem ser desenvolvidos. Esse é o conceito do salmista no Salmo capítulo 128, quando ele fala sobre o homem que está com os seus filhos ao redor da sua mesa. É o momento onde os valores podem ser transmitidos, extraídos da palavra do Senhor e transmitidos para os seus próprios filhos. É interessante como isso aconteceu de uma forma muito diferente nas nossas duas filhas. A Rebeca sempre foi mais sensível para a palavra de Deus. A Rutinha, ela já foi mais contestadora, e deu um pouquinho mais de trabalho para nós, para fazê-la entender determinados valores e princípios, principalmente o perdão. A Rutinha era um tanto rancorosa, guardava mágoas no seu coração, e aquelas mágoas atrapalhavam tanto o seu desenvolvimento e relacionamentos que ela desenvolvia. Mas era buscando na palavra de Deus e levando-a a perceber que Deus estava dando a ela uma oportunidade de vencer, é que a Rutinha foi entendendo o valor de colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Há uma relação muito estreita entre as igrejas firmes com a busca da palavra de Deus. Há uma relação muito estreita. Em Atos 2:42 ao versículo 47 nós temos isso, Em Atos 2:42 diz: e perseveravam no quê? Primeira coisa que a igreja perseverava. E o que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra. Portanto, a igreja, ela perseverava na busca da palavra, na doutrina dos apóstolos. Aí eles perseveravam também na oração, na comunhão e no partir do pão. Na verdade, essas três outras práticas da igreja era justamente a prática daquilo que eles extraíam na perseverança, na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala do impacto que o ensino da sua mãe, da sua avó, tiveram na vida de Timóteo. E ele fala que Timóteo, ele percebia em Timóteo a mesma fé que ele havia encontrado na sua avó e na sua mãe, e ele diz: eu estou certo que há em ti. Portanto, observem como o jovem Timóteo, que em Atos capítulo 18, se não me falha a memória, capítulo 17, nós vemos que aquele jovem Timóteo, que agora se torna um parceiro, um companheiro do apóstolo Paulo, um jovem destacado, um jovem destacado, que tinha um bom testemunho de todos naquela região. E ele tinha por quê? Porque ele havia recebido valores que haviam sido transmitidos a ele.
Nós poderíamos falar sobre a igreja chamada dos Irmãos Morávios, uma igreja onde a busca do conhecimento e da prática era tão intensa que mesmo uma igreja pequena era uma igreja, ou foi uma igreja que tornou-se poderosa no aspecto missionário, e muito devemos hoje de trabalhos em países e em outros lugares alcançados por aqueles irmãos que não tinham tanta expressão, mas eram vibrantes no que diz respeito da busca da palavra. O que dizer dos puritanos? O que dizer dos nossos irmãos puritanos? Que foram chamados assim como um apelido jocoso, pela ênfase que eles faziam justamente na relação entre a pureza que aprendiam na instrução com a pureza que deveriam ter na vida prática. Eram irmãos que exaustivamente buscavam o conhecimento da palavra e se cobravam. Um historiador, ele fala que era muito comum um puritano encontrar o outro e confrontá-lo publicamente a respeito da prática da palavra, porque eles percebiam que isto era algo fundamental para as suas vidas. Se nós falarmos da época dos avivamentos bíblicos, todos esses avivamentos tiveram como base a busca da palavra. E é por isso que eu não creio que estamos vivendo em um momento de despertamento, avivamento, como se diz tanto no meio do povo de Deus, porque nós vemos que há um abismo tão grande entre aquilo que se diz e a vida que é praticada. Há tanta corrupção no meio evangélico nos nossos dias, não é verdade? Há tanta falta de vida de santidade, tal como a própria palavra declara que deve existir. E tudo isto está apontando a uma necessidade de colocarmos a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas. Nós vamos lembrar um período do livro que é citado em Juízes, capítulo 21, versículo 25, que fala: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E quando diz que naquele tempo não havia rei, estava querendo dizer que não havia liderança. E se você olhar para o livro de Deuteronômio, se você também olhar para o livro de Josué, quando Deus transmite a Josué a função de liderança, o rei ou o líder deveria ter o livro da lei ao seu lado. Ele deveria ler, ele deveria conhecer, e ele deveria ensinar e fazer cumprir as palavras. E portanto, a ausência da liderança permitiu um vácuo no meio do povo, em que cada um fazia o que parecia mais reto diante dos seus olhos. Não é este o quadro que nós vivemos? Quando nós olhamos para a nossa vida na sociedade, o que nós percebemos é exatamente isso. Cada um faz aquilo que parece reto e quer jogar diante dos nossos olhos e exigir da nossa parte que nós aceitemos uma conduta que vai completamente contrária aos valores da palavra de Deus. Mas isso é por quê? Porque falta liderança. E por isso, mais uma vez, eu me dirijo aos homens que aqui estão, pais. Eu me dirijo aos homens, jovens, futuros pais. Assumam a responsabilidade de liderança que Deus colocou diante dos ombros de vocês. Há um irmão que o ano que vem irá para o seminário ali no Maranata preparar a sua vida. E eu lembro que a esposa dele, conversando com a Alexandra, ela testemunhou um trabalho que tivemos com os homens. Começamos um trabalho de resgate da liderança masculina na igreja e na sociedade. Então esse irmão, quando chegou em casa, pôs as suas 3 lindas, loiras filhas para dormir, e então ele chamou a sua esposa, assentou ali à mesa com a sua esposa, com um caderno e um lápis na mão, e ele olhou para ela e falou: agora eu gostaria que você me ajudasse a perceber as minhas falhas de liderança, onde eu tenho falhado como um líder espiritual na família. E agora, junto comigo, vamos traçar metas, vamos estabelecer para que a nossa vida seja separada mesmo de antes e de agora. E é impressionante
o que Deus tem feito na vida daquele irmão Lorival, como Deus tem transformado a vida daquele irmão e da sua família. Então, homem que está me ouvindo, entenda isso. Há uma relação muito estreita entre a sua família fazer o que quiser com o teu desempenho como líder e como liderança. Não deixe que na tua vida aconteça isso. Não deixe que falte liderança, falte rei na tua família, usando o termo bíblico. Se isso acontecer, cada um vai fazer o que parecer mais reto diante dos seus olhos. A busca pela palavra e pela prática da palavra é a condição que Deus estabelece para ter sucesso na vida. A teologia da prosperidade não descobriu isso ainda. É interessante isso. Ensinam tantos métodos ou tanta metodologia de como ganhar dinheiro e como ser próspero. Ele não descobriu que a palavra de Deus mostra que o sucesso pessoal está vinculado à prática da palavra. Não é o que diz Salmos, que nós lemos, Salmo capítulo 1? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. É o que Deus disse para Josué capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8. Deus disse para Josué: olha, você não cesse de meditar no livro dessa lei, ser forte e corajoso, para fazer cumprir tudo que está escrito neste livro, e serás bem sucedido em tudo que você realizar. Não é o que diz Tiago capítulo 1, versículo 25, que já lemos no princípio? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, se você e eu quisermos ser pessoas de sucesso, e não há nada de pecaminoso em querermos ser bem-sucedidos na vida, o Evangelho, o cristianismo não é uma apologia ao fracasso, mas a palavra de Deus declara que todo sucesso nosso está vinculado à prática da palavra, ao conhecimento e à prática da palavra, porque Deus honra aquele que o busca e que faz a sua vontade. É a condição para ter sucesso na vida. E é por isso que nós temos o desafio a nos mantermos firmes. Provérbios 22, 28 diz: não removas os marcos antigos que foram estabelecidos por seus pais. Eu sei que marcos antigos ali está falando de divisas que não deveriam ser removidos. Mas já há um bom tempo na vida da igreja, estes marcos têm sido removidos, que nos seguram. Há um bom tempo, os pais já se afastaram da busca e da prática da palavra de Deus. Eu me considero um cara privilegiado. Me perdoe dizer um cara, né? Eu me considero. Eu vivi um tempo com o meu vovô Mário Emerick, já está na glória, e com a vovó Cotinha, a esposa. Maria era o nome dela, um catatalzinho de gente, então o apelido dela era vovó Cotinha. Era gostoso do meu quarto ouvir o vovô Mário e a vovó Cotinha lendo juntos a Bíblia, orando juntos. Algumas vezes que tínhamos que entrar ali no quarto, víamos que os dois tinham o costume de dormirem com a cabeça no mesmo travesseiro. Era gostoso ver a intimidade que eles tinham com Deus e o desejo que eles tinham de buscar e cumprir a palavra de Deus. Oi? Andavam juntos, Deitados, cantando, né? A Alexandra lembra que uma época também ela teve ali, né? Escutava isso. Por isso que eu estou dizendo que eu sou um cara privilegiado. Eu lembro do meu pai, seu Jader e Dona Ruth, a minha mãe, também até hoje, ver os dois, mesmo já agora beirando, aproximando aí os 80 anos, mas os dois lendo a Bíblia juntos, orando juntos. É um costume que eles têm, e esse costume foi passando, e eu não quero remover esse marco antigo na minha vida de forma nenhuma, tá? Não quero de forma nenhuma que as minhas filhas percam isso nas suas vidas, porque eu sei que é justamente isso que vai dar fundamento para as suas vidas. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo em constantes mudanças, mas a palavra de Deus não muda.
ela permanece eternamente. E eu sei que naquele dia mau, quando elas necessitarem, o que sustentará a vida dela não é nenhuma filosofia, não é nenhum conceito, mas o que fundamentará as suas vidas é a palavra de Deus. E é por isso que é uma decisão que eu e você temos que tomar todos os dias. Todos os dias irmos lá e observarmos se aquela corda que amarra a nossa embarcação, porventura, ela não está sofrendo alguma ameaça. Buscarmos e cumprirmos a palavra de Deus. Mas agora voltando para o livro de Josué. Josué no capítulo 24. Eu quero sugerir aos irmãos uma segunda amarra que sustenta a nossa vida e os nossos relacionamentos, que é a decisão por servir ao Senhor. A decisão por buscar e cumprir a palavra. E agora Josué nos mostra a importância de servir ao Senhor. Josué, quando já agora no final da sua vida, ele dirige-se ao povo. E ele diz: escolhei a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na nossa vida nós tomamos decisões que elas trarão repercussão por toda a nossa vida. Na verdade, a nossa vida é determinada por ações que realmente firmam estas decisões. Mas são decisões que nós tomamos para fazer delas algo permanente nas nossas vidas. A decisão por servir ao Senhor é uma decisão que nós devemos tomar e mantê-la na nossa vida por toda a nossa vida. Josué disse, ele quer fazer com que o povo seja muito consciente disso. No versículo 14 ele diz que servir ao Senhor implica em integridade. E integridade significa que nós não podemos ter um coração dividido. Integridade vem de íntegro, vem de inteiro. Essa é a verdade. Portanto, a decisão de servir ao Senhor é uma decisão de servir com todo o nosso ser, de maneira que não haja nenhuma área da nossa vida em que Deus não tenha o direito de ser de verdade sobre ela Senhor, e nós reconheçamos o senhorio dele em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que Josué, nesse texto, ele chama a atenção do povo de que eles não poderiam servir ao Senhor e servir outros deuses, porque duplicidade é algo que Deus abomina. Servir ao Senhor implica em não colocar outros competidores na nossa própria vida. Nós não podemos permitir que haja em nós qualquer elemento que venha a duelar com o nosso Deus, no sentido de ter a nossa preferência e o nosso próprio amor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, no versículo 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Observe a ênfase que o próprio Senhor Jesus dá na expressão de todo. Toda a tua alma, todo o teu coração, todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Eu gosto muito de uma música, né, que o refrão daquele hino diz: se ele não for o primeiro em teu coração, então já não será nada, ele não passa de uma ilusão. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Se ele não for o primeiro, ele quer ter primazia e prioridade na nossa própria vida. E é por isso que Josué exorta tanto ao povo, dizendo da importância deles lançarem fora os deuses estranhos, tanto aqueles que os pais serviram além do Eufrates,
como aqueles que eles haviam percebido e conhecido ali no Egito. Eles estavam retornando, agora já na terra prometida, e Josué percebe que a permanência de outros competidores no coração do povo seria uma grande ameaça para aquela nação, como de fato foi, e o livro de Juízes nos registra exatamente isso. E a exortação de Josué, ela é muito pertinente para os nossos dias. Agora, para servir ao Senhor, nós precisamos compreender o significado de servir. Todo o discurso de Josué, ele mostra exatamente isso do versículo 19 ao versículo 20. Observe que Josué disse para o povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de ter feito o bem. O que Josué está querendo propor no seu discurso para o povo é que o povo precisava compreender verdadeiramente quais eram as demandas de Deus quando alguém se dispunha a servi-lo. O Evangelho nunca é uma propaganda enganosa. O próprio Senhor Jesus disse isso: se alguém quer vir após mim, quais são as reivindicações do Evangelho? A si mesmo se negue, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, e aquele que perder a vida por mim, achá-la-á. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E é o que Jesus diz exatamente no mesmo contexto. Portanto, quando Deus nos fala de que nós devemos servi-lo, nós precisamos entender quais são as exigências que o Senhor tem para nós, para podermos nos tornar servos dele e ele tornar o nosso Senhor. Ainda que nós saibamos que a sensação mais maravilhosa que alguém pode ter é ser servo do Senhor do universo, até mesmo porque o senhorio do Senhor, ele não é opressor, o senhorio dele é libertador. Ele nos liberta para servi-lo, e agora ao servi-lo nós servimos com amor e com todo o nosso coração, sabendo que ele, como o Pai das luzes, sempre tem o melhor para as nossas vidas. Ele mesmo disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Qual de vós que um filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Portanto, quando ele nos chama para servir, ele quer que nós entendamos que ele sempre deseja o melhor para a nossa vida. Agora, nós precisamos compreender o significado disso. Mateus capítulo 6, versículo 24, ele nos diz isso. Mateus 6, 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O princípio que o próprio Jesus estabelece é que nós não podemos servir a dois senhores. Elias fez esse desafio ao povo de Israel. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o. Se Baal é Deus, servi-o. Josué já fez também esse desafio: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma decisão que nós precisamos tomar, que amarrará a nossa vida constantemente ao nosso Senhor.
a disposição de nós e a nossa família de servirmos ao Senhor. Hoje na escola dominical nós procuramos mostrar aos irmãos uma estatística, que é uma estatística comparativa entre a vida de dois homens, Max Jukes e Jonathan Edwards, um que dispôs de servir ao Senhor e o que transformou toda a sua família pela sua disposição e atitude e comprometimento de servir ao Senhor. O outro que dispôs de viver uma vida de desafio aos valores do reino de Deus e o que tornou a sua vida e de todos os seus descendentes. No livro de Êxodo, Deus já nos lembra quando Ele dá os 10 mandamentos para o seu povo. E ali diz que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 4ª geração. Mas Deus também visita a fidelidade dos pais e dos filhos até 1000 geração dos que temem ao Senhor. É por isso que nós precisamos entender a decisão que tomamos de servir ao Senhor. Essa decisão, ela terá desdobramentos na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, e enquanto Deus nos permitir vivermos aqui neste mundo. Qual será a tua decisão nesta noite? Escolhei hoje a quem se faz. Eu já tomei a decisão da minha vida. Eu e a minha casa servimos, não é serviremos, servimos ao Senhor. Nós temos uma irmã na nossa igreja em Califórnia. Veio para o nosso trabalho, vindo de um outro trabalho, uma irmã muito sofrida, professora, mulher super inteligente, mas sofrendo nas mãos de um marido ignorante. Se a palavra ímpio cabe a alguém, cabia com todas as suas letras na vida daquele homem. Até Deus alcançar o coração daquele homem, 3 anos atrás. A obra que Deus está fazendo, e acreditamos que ainda Deus fará mais e mais, tem mostrado a graça e o poder de Deus na vida de uma pessoa. Mas eu lembro que aquela irmã, ela disse que todas as vezes que ela lia esse texto, havia um adesivo que colocava nas portas. Ela dizia: Senhor, quando é que eu vou poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Senhor, quando é que ainda eu vou ter que continuar dizendo, serviremos, serviremos, serviremos? E aí, nos dias, numa programação que tivemos recentemente, então ela disse: hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como estão as amarras da tua família? Como está a tua busca e prática pela palavra? Como está a tua decisão de servir verdadeiramente ao Senhor? São essas amarras que produzirão a sustentação da tua vida. E é a tua família muito bem sustentada pela palavra do Senhor e por uma vida de servir ao Senhor, que também produzirá uma igreja firme na palavra do Senhor e no servir ao Senhor. Famílias sadias, igrejas sadias. Igrejas sadias, um evangelho sadio. Um evangelho sadio, uma nação transformada. Mas isso precisa começar lá em casa, na decisão por buscar e praticar a palavra e por servir ao Senhor. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte neste momento e oferecer a você um momento de reflexão, um momento de pensar em como está realmente a tua vida. A palavra do Senhor, ela é um desafio constante para as nossas vidas. E você, durante todo este culto, creio que tem sido desafiado pelo Espírito Santo do Senhor a
pensar em como estão de verdade as amarras da tua vida, as amarras da tua família. E realmente o desejo do nosso coração é que você use esse momento para diante do Senhor e na presença do Senhor refazer, quem sabe, essas amarras. E se porventura, por alguma razão, você não esteja sendo tão sensato, cuidadoso com essas amarras que devem existir, diante de Deus, neste momento, refaça isso. Talvez nesse momento o Espírito de Deus esteja mostrando alguma área da tua vida onde a busca e a prática da palavra não estejam acontecendo como ela deve acontecer. Então, diante do Senhor, refaça o compromisso de fidelidade com a prática da palavra de Deus, crendo que esta palavra produzirá na tua vida a sustentação que ela precisa e que ela pode te dar. Disponha-se em servir ao Senhor com o coração inteiro, com todas as forças. E se ainda no teu coração de verdade exista algum competidor, seja ele qual for, clame pela graça do Senhor, para que a graça dele na tua vida seja suficiente para que você lance fora os deuses estranhos. E aí você e a tua casa sirvam de verdade ao Senhor. Querido Deus, nós queremos mais uma vez louvar e bendizer o teu nome, pela graça misericordiosa com a qual tu tens relacionado conosco. Quando olhamos para a nossa vida, nós percebemos quão fracos temos sido e tantas vezes negligentes em cumprirmos aquilo que conhecemos da tua palavra. Por isso, restaure no nosso coração neste momento, Pai, o compromisso de cumprir a tua palavra. Não obstante o que signifique para nós, mas que tenhamos a disposição de irmos até as últimas consequências, se forem necessárias, para vivenciarmos o que a tua palavra exige de cada um de nós. Nós queremos servir ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Não há nada melhor do que nos colocarmos submissamente e humildemente diante do teu senhorio, colocarmos debaixo do jugo que o teu Filho propõe para nós, para nos mantermos em mansidão e humildade, servindo de todo o nosso coração, Senhor. Amém. Abençoe a tua igreja aqui, Senhor, o teu povo aqui, e permita que as amarras estejam muito bem firmadas na tua palavra e no Senhor, e que isto produza em cada família a bênção da segurança, ó Pai. E se porventura alguma família ou lar esteja sendo ameaçada, ó Deus, haja com graça para a restauração. E mais uma vez, ó Deus, quero na tua presença clamar pela vida do pastor João Vitor, da tua serva missionária Daisy. Revista-os com graça e poder, Senhor, para cumprirem fielmente o ministério que tens colocado nas suas mãos, Senhor. Abençoe de maneira que a vida conjugal, familiar, seja voltada para o Senhor, de maneira que tornem-se também um padrão aqui nesta igreja onde eles estão.
Obrigado pelos momentos que o Senhor tem nos concedido aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez a nossa gratidão por esses momentos preciosos que os irmãos nos permitiram passar e ter com os irmãos. Colocamos à disposição, se alguém quiser conversar, se você foi confrontado pela palavra de Deus e queira maiores esclarecimentos, né? Sei que o João está aí pronto para servir, também nos colocamos à disposição dos irmãos. Se quiserem manter contato conosco, o meu e-mail é jaiderson@ibmaranata.com.br. Acho que está lá? Muito bem. Vai ser um prazer manter contato com os irmãos e juntos caminharmos até aquele dia em que o Senhor disser para todos nós: bem-estar, venham para casa. E aí iremos juntos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Jaiderson. Então, duas coisas. Primeira, hoje nós não teremos o nosso tempo comum de oração. Depois nós estamos com o salão lá. Convido todos a irem depois lá para o salão, puderem abrir as cadeiras, as mesas, a gente continuar tendo bom tempo de conversa lá. É só avisar o pastor Jaiderson que não terminou. Ele não sabe, mas eu vou pedir que ele cante o hino O Evangelho do Logos, né? Se a dona Alexandra quiser cantar junto. Mas ele não sabia, eu estava ali ouvindo.